palestrantes. Boa noite, meu nome é Heloísa, eu sou vice-presidente da LASCF, da área de medicina. Vou apresentar as profissionais que vão participar dessa conversa sobre o feminicídio com a gente. A Denise Benejuc é formada em fonoaudiologia pela FOB-USP, com especialização em distúrbios da comunicação humana e mestrado em engenharia biomédica. Ela é perita criminal oficial do estado do Paraná e é uma das orientadoras da Liga e elaborou com a gente esse evento. Também está aqui hoje a Sabrina e a Andréia. A Sabrina Mab Taborda é formada em design de moda pela Faculdade de Tecnologia Senai de Curitiba e é presidente do Fórum Paranaense de Travestis e Transsexuais FPTrans. A Andréia Vitor é advogada empresarial trabalhista, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Paraná, é membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB Paraná, da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná e do Conselho de Igualdade Racial da Prefeitura Municipal de Curitiba. Muito obrigada, Denise, por apoiar tão de perto nesse e em todos os nossos projetos. E muito obrigada, André e Sabrina, por terem aceitado o nosso convite. Agora a Najara vai começar a dar início às perguntas que a gente preparou. Vou começar com as perguntas mais individuais. Vou começar pela Andréia. Boa noite, Andréia. Olá, boa noite a todas e todos, tudo bem? Uma honra estar aqui. Boa noite, Heloísa, boa noite, Najara, boa noite, Denise, Sabrina. Que bom estar com todas vocês. Andréia, para começar, eu gostaria que você falasse como que você vê a mulher preta encaixada no contexto do feminicídio. Olha, a questão, né, da mulher preta, ela é delicada. Ela é delicada por quê? Porque a mulher negra, ela está na base da pirâmide social. Isso é um fato, não é? Ou seja, ela que tem menos acesso à escolaridade, que tem menos acesso a uma remuneração. Então, isso dentro do feminicídio a torna ainda mais vulnerável a essa violência. E não só a torna mais vulnerável à própria violência, né? Tanto o feminicídio como as outras agressões relativas a esse aspecto, como também não lhe favorecem na questão da denúncia. Na denúncia também, ela sofre essa questão de estar na base da pirâmide social ao realizar a denúncia. Então, ela tem maior dificuldade em relação a isso. Não obstante, a mulher negra, pelo menos desde 2003, se eu não me engano, quando é feito esse recorte nas pesquisas, ela corresponde hoje, se eu não me engano, no primeiro semestre, a 68% dos casos de feminicídio. E, ao mesmo tempo, né, que ela é quem mais morre, ela também é quem menos denuncia por ter menos oportunidade, por ter menos acesso aos canais de denúncia. Muito obrigada, Andréia. Agora eu gostaria de falar um pouquinho com a Sabrina. Acho que o seu áudio tá mutado, Sabrina. Agora sim. Sabrina, como que você vê a mulher transexual inserida também no contexto do feminicídio? A mulher trans, eu já começo falando na questão do contexto do feminicídio a partir da primeira violência, agressão que a gente sofre, né? Antes mesmo da gente se descobrir mulher, antes mesmo da gente ter essa concepção, né? Que é o fato da negação da nossa identidade, né? A nossa violência já começa por aí, né? Dentro desse recorte por essa negação. E tendo em vista que, assim, o fato da negação da identidade feminina, de uma mulher trans, e da gente ser colocada para a margem da sociedade, né? Além da margem, né? Somos empurradas para além da margem da sociedade, sempre colocadas no ponto da prostituição, né? Então, assim, falta oportunidade no mercado de trabalho, falta oportunidade no acesso às escolas, e tudo isso começa a partir de um ciclo que vem desde a família, né?
Então, a violência, ela começa em casa, com a família, parte para a escola, né, a falta de acesso às escolas, à educação, e, consequentemente, a falta de acesso para o mercado de trabalho. Né? E a gente sabe que as mulheres trans são as que mais sofrem dentro da comunidade LGBT, né? E tendo em vista que a gente chegou a 129 assassinatos, né, neste ano, um aumento muito expressivo comparado com o ano passado, que foi 124 o ano todo. E é isso, as violências, elas partem basicamente disso, que vem também da estrutura machista, né? Que trabalha muito essa questão de ser mulher. Então, não é somente a mulher trans que sofre por conta de ser mulher, né? Mas todas as mulheres, antes mesmo de se reconhecerem e se entenderem enquanto mulher, ela já sofre violência, né? Isso parte desde a infância, a gente vê aí casos de pedofilia, né? Então, são situações que a gente precisa pontuar também para ver qual que é a origem dessas violências que a gente sofre, qual que é a origem das agressões que sofremos no dia a dia e muitas vezes nos calamos, né? Dentro da comunidade trans tem uma porcentagem muito grande assim de mulheres negras, né, trans e negras, que prevalece assim, como a Andrea já falou, né, mulheres cis negras já sofrem bastante, mulher negra e trans sofrem muito mais ainda, né? Então dentro do nosso grupo também é um agravante bem grande. Muito obrigada, Sabrina. Agora eu vou falar um pouquinho com a Denise. Denise, como que você se vê nesse contexto de feminicídio? Bom, gente, a perícia criminal, ela tá muito ligada a tudo que é de homicídio, feminicídio, né? Mas o feminicídio em especial, para mim, ele mereceu mais atenção de todas as atividades que eu tenho dentro do Instituto, porque é uma instituição muito machista, é uma instituição que ainda precisa, não digo só a minha instituição, mas as instituições policiais, elas ainda precisam se melhorar muito na questão do olhar que precisa ter para esse problema, na questão de se despir de preconceitos e na questão técnica também. Então, eu vejo que existem padrões nesses crimes que são recorrentes e que muitas vezes é desesperador a gente perceber que tem uma conhecida, que tem uma amiga e que tem alguém próximo que está exatamente naqueles passos que a gente sabe o que pode já acontecer. Muitas das vezes não acontece, tá? Muitas das vezes não acontece, mas eu tenho uma amostra viciada, porque eu vejo as que morreram, né? Então eu já chego naquelas que, infelizmente, a gente não tem mais muito o que fazer. Mas quando você começa a fazer passos retrospectivos, você vê uma mulher que estava apaixonada, uma mulher que teve um relacionamento, no feminicídio íntimo, eu digo, né? Que teve um relacionamento, que ela foi passando a ter menor autonomia de si própria, menor autonomia dentro desse relacionamento, e ela foi sofrendo uma série de degradações emocionais que impedem que ela saia dessa relação. Então, é um problema muito complexo, né? E quando eu sempre vou falar de feminicídio, eu parto do seguinte, eu falo, não, eu não sou psicóloga, eu não consigo falar sobre os aspectos emocionais que estão deixando essas mulheres onde elas estão. Mas o que eu preciso falar saia daí agora, porque isso daí eu já vi. Eu já vi alguém pedindo desculpas, eu já vi bilhetes de pessoas pedindo desculpas, que o bilhete estava em cima do sangue daquela vítima, o bilhete pedindo desculpas, entendeu? Então, é uma situação que, infelizmente, não tem como se sustentar. Uma situação de violência doméstica, ela vai virar feminicídio, e eu acho que a gente tem que fazer um alinhamento conceitual de tudo isso que acontece para a gente poder fazer uma luta mais uniforme pelo que a gente pode fazer umas pelas outras, e os homens também, claro, são bem-vindos a nos acompanhar nisso, né? Mas a gente precisa saber para que canto a gente precisa correr em um momento que a gente precisa correr, a gente precisa até saber que a gente vai correr, né? Que precisa correr.
Então é isso, a minha visão de perita dentro de um feminicídio é de um padrão de coisas que acontecem e que essas coisas são desvalorizadas muitas vezes pelas vítimas porque elas não percebem que o agressor pode chegar às vias do homicídio mesmo. Muito obrigada, Denise. Obrigada. A nossa próxima pergunta também é mais geral, é sobre políticas públicas. Quais são as políticas públicas cabíveis para cada tipo de agressão e se é diferente para cada mulher ou se tem algo que se enquadra para todas? E eu vou deixar essa pergunta aberta para quem quiser responder e para vocês se completarem também, né? Olha, a princípio, né, a princípio, as políticas públicas elas são genéricas, né? Mas de qualquer forma, cada caso vai ser tratado de forma diferente, de acordo com a urgência do caso. Né? Então, por exemplo, se é um caso, não sei se era sobre esse aspecto da pergunta, mas se é um caso de violência sexual, é tratado de uma forma, se é um caso de violência psicológica, é tratado de outra forma, né? Aqui em Curitiba, pelo menos, a gente tem, quando há agressão física, quando é um caso de agressão sexual também, nós temos o hospital de referência, que quando as pessoas recebem os primeiros atendimentos, né? E depois vai ali para onde a Denise trabalha, é isso, né, Denise? Depois vai para a INESP, ela pode falar um pouquinho melhor que eu, não é? E além disso, nós temos as casas de passagem, as casas de acolhimento, né? Cada uma com uma política diferente. Então, vai depender da análise de cada caso. É um atendimento geral, mas aí, dependendo do caso, dependendo da situação de risco, também é feita esse atendimento. Então, o que eu tenho visto realmente é isso, da política pública ser mais genérica, mas eu colocaria que a população trans deveria ter uma política mais direcionada para uma maior visibilidade desse problema, sabe? Porque são mulheres muito agredidas, né? Eu acho que é um grupo que mereceria um cuidado um pouco mais especial. Eu não sei, Sabrina, se você concorda, mas eu não sei até que ponto vocês estão conseguindo ter o mesmo tratamento das mulheres cis. Eu não sei te dizer isso. O que me chamou muito a atenção no meu curso de pós-graduação é que a expectativa de vida da mulher trans é de 32 anos, é isso? Num país que a gente tem 80 anos de expectativa de vida para as outras pessoas, né? Então, e eu trabalho há tanto tempo com isso, eu não sabia desse número, né? Como que é possível isso, né? É exatamente isso. Estou te cortando, né, Denise? Pode cortar, é agora. Não, é exatamente isso que você falou, assim, justamente por conta dessa expectativa de vida, né, e a gente vê que muitas das meninas que são assassinadas, elas são muito novas, né, e estão ali muitas vezes envolvidas com a prostituição, e por falta de oportunidade, né, e toda essa situação acontece que a gente não consegue chegar à velhice, né, e as poucas que conseguem chegar, a gente também tem que parar para pensar em políticas públicas para elas, que como são poucas, mas ainda existem, a gente também precisa ter um olhar para elas, né? E em relação ao atendimento, assim, tem muita coisa que precisa melhorar quando o assunto é mulher trans, né? Porque uma mulher trans, ela chega para notificar a violência quando ela chega, né? Porque o que a gente mais escuta das meninas é as meninas falando, olha, eu não vou denunciar, eu não vou fazer porque a gente é taxada como errada, a gente já é vista como errada, né? Como aconteceu o caso de uma menina aqui em Curitiba, que ela foi fazer um boletim de ocorrência porque ela foi roubada na rua, assim, caminhando, né, à luz do dia. E aí a pessoa que atendeu ela de forma bem grosseira, assim, sabe? Tipo, falando que ela é porque você se envolve com clientes, briga com clientes,
suficiente, dá isso e tal. Só que a menina é uma menina que ela não é envolvida com a prostituição, ela é uma estudante, né? Então os pais ajudam ela nesse sentido da formação da educação para ela. Só que o agravante no caso dela foi em relação ao que aconteceu dessa violência, dessa humilhação, né? A ponto de ela pensar o que eu estou fazendo aqui, né? Porque você chega para ser atendida e você é levada basicamente com porrada, né? Pela forma que a pessoa atende a mulher trans, né? E a gente não é bem vista em nenhum espaço, seja ele qual for, seja da educação, seja na segurança, seja onde for, a gente não é muito bem vista, né? Então as pessoas têm medo, as pessoas já têm aquele perfil que é o que a mídia coloca para as pessoas, que a gente é barraqueira, que a gente é vulgar, que a gente é louca, e realmente a gente é louca, né, de enfrentar uma sociedade tão machista, tão preconceituosa, né, e ter a coragem de ser o que a gente é, porque eu acho que isso é o que mais assusta as pessoas e é o que mais faz com que elas tenham uma aversão sobre os próprios sentimentos de si, e isso eu falo em relação aos homens, principalmente, né, porque eles são os agressores das mulheres trans, né, na maioria, não, 100% praticamente são os homens, né? E muitas das vezes é porque ele não se entende enquanto sujeito que tem uma relação com uma mulher trans, né? Seja ele cliente, seja ele namorado, seja ele parente, seja como for, né? Então, tem de ter melhoria nesse sentido, tanto de casa de passagem, quanto em atendimento para solicitação de boletim de ocorrência, quanto também a fazer a angariação de dados, né? A gente procurar ter pessoas, não somente trans, mas LGBT, incluídas nos cadastros, né, de segurança pública sobre questões de violência, né? A gente sabe que tem 15 estados, mais o Distrito Federal, que se nega a contabilizar as violências LGBTs, né? Então, assim, como assim o Estado se nega a contabilizar que as pessoas LGBT sofrem violência, né? E a gente sabe que esses dados que a gente tem na internet são um trabalho que todas as ONGs fazem, né, a ANTRA principalmente faz esse trabalho de levantar quantas pessoas são assassinadas, são violentadas, e é o que a gente vê na mídia, né? E a gente sabe que isso pode ser muito maior, né? Porque a gente sabe que tem casos subnotificados e casos que também não são notificados, né? Passar então para a próxima pergunta, também uma pergunta geral. Qual é o tipo de agressão mais comum e se vocês sabem quanto tempo leva em média para a mulher denunciar, ou se chegam a denunciar na maioria dos casos? Bom, do feminicídio tem sido observado um aumento alarmante em feminicídios praticados com arma de fogo. Então, a facilitação da posse, do porte de arma, pelo que tudo indica, estão levando a uma situação de muito mais letalidade aí no caso das mulheres em casa. E daí dizem assim, né, em alguns momentos quando eu falam, ué, mas o homem pode comprar arma, a mulher também pode, por que a mulher não compra para se defender? E eu queria conhecer uma mulher que fosse deixar de botar comida em casa para comprar uma arma. Agora, homem, eu conheço vários que fariam isso, né? Então, o perfil é muito diferente, né? Então, dessa agressão do feminicídio, tem sido verificado esse aumento, arma de fogo. Muitas vezes a esganadura é uma lesão muito comum que mostra a força física superior de quem está praticando isso. E as armas brancas domésticas, tesouras, facas de cozinha, né, são muito utilizadas também para o crime de feminicídio. Mas, antes de chegar no feminicídio, as lesões, eu acho que a primeira lesão que a mulher vai ter física é o tapa. É o tapa, é o empurrão, então são as mais leves, né? O empurrão eu acho que é mais leve, e daí a mulher nem sabe se é uma agressão ou se não é, daí parte para o tapa e daí para frente já é o que a gente conhece, né? Na minha percepção. Eu conversei com algumas pessoas que atuam mais nessa área, né? Porque minha área de atuação não é essa. E o que me disseram foi o seguinte, que o que mais ocorre em termos de violência é a psicológica.
E essa é complicadíssima, né, de você averiguar, porque normalmente ocorre de 4 paredes, normalmente não se tem prova, há uma dificuldade, inclusive, se você chegar na delegacia, por exemplo, né, e você fazer um boletim referente a isso, porque a primeira coisa que eles te perguntam é: tem prova, né? Então, tem uma complicação em relação a isso. Mas o que mais se denuncia, embora a psicológica... Outra coisa, a psicológica é difícil de ser delimitada, porque a gente entra numa sociedade, né, que as mulheres, historicamente, deveriam, né, dentro do entendimento do imaginário popular, me entenda, por favor, suportar determinadas questões que já são abuso psicológico. Então, é muito difícil delimitar isso. E é muito difícil a mulher se dar conta que o aviltamento à sua autoestima é uma violência psicológica passível da aplicação da Lei Maria da Penha. Só que o que mais se denuncia é a violência física, por óbvio, né? E a questão da violência sexual. E aí a violência física, normalmente, né, os estudiosos, aqueles que aplicam mais a lei, falam sobre isso, que a mulher denuncia quando chega no filho, na prole. Aí, né, talvez o empurrão estava ali nela, muitas vezes ela vai, eu não sei se eu posso usar essa palavra, tolerando, aceitando, remediando, acreditando que vai mudar. Agora, quando vai para o filho, daí sim. E o tempo médio da primeira, que é muito pouco, como a gente começa normalmente com a psicológica, é difícil falar quanto tempo demora da primeira psicológica, né? Mas do primeiro empurrão, assim, digamos, seria em torno de 2 a 5 anos. Não tem muito como mensurar isso, tecnicamente falando. Ótimo, muito obrigada. Só que quer acrescentar, Sabrina? Oi? Quer acrescentar? Não, vou complementar a fala da Andréia. Sim, justamente isso, né? Começa ali, falando em relação à questão das pessoas trans, não só pessoas trans, mas mulheres trans no geral, junto com as mulheres cis, começa pela violência psicológica, como eu já falei de início, né, em relação à questão da negação da identidade da mulher trans e travesti. E assim, o que a gente tem assim, de dados, né, pelo dossiê que foi publicado no início do ano, sobre o levantamento do ano passado, é que 43% dos assassinatos de pessoas trans vieram de arma de tiros, né? Foi através de arma de fogo. E aí tem também 28% que vieram de facadas, né? E 15% de espancamento e 14% de associação cruzada. Então são essas as informações que tem, mas eu só queria frisar mesmo nisso que a Andréia falou, assim, sabe? Que tudo tem um início através da violência psicológica, que a gente muitas vezes passa pano, a gente deixa passar em branco e a gente não, depois não tem noção do quanto aquilo vai influenciar para que a pessoa venha a sofrer essas outras violências, né, que chega a violência física, que é onde a mulher muitas vezes parte para fazer a denúncia e quando ela parte para fazer, né, só para complementar nesse sentido. Gente, vou pedir licença, que se vocês me concederem, por favor. Chegou aqui a cabeça... Maria Letícia! Chegou, eu falei, a hora que apareceu a tela, assim, eu falei, meu Deus, que foi que eu toquei aqui, que eu já estou em outro lugar? Socorro! A gente aperta uma tecla, a Maria Letícia aparece. Eu sou uma pessoa que, assim, eu e tecnologia, né, nosso relacionamento é muito turbulento. Que bom tê-la aqui conosco, que bom tê-la aqui conosco. Com certeza vai acrescentar muito ao debate. Beijo para vocês, muito obrigada. Obrigada, gente. Maria Letícia, você quer se apresentar, contar para o pessoal que está aqui um pouquinho de você, para você participar do nosso debate também? Bom, primeiro me desculpa pelo atraso, eu recebi a mensagem agora e tratei de entrar. Eu sou Maria Letícia, sou médica legista, estou vereadora na cidade de Curitiba, a minha pauta
né, caminha pela questão da segurança para mulheres e crianças, cidades inclusivas, sustentabilidade, enfim. É um prazer estar aqui com vocês, honrada de estar aqui acompanhando o evento. E era isso, não quero tomar tempo de vocês. Obrigada. Obrigada por ter vindo, é uma presença surpresa e muito bem-vinda, né? A minha próxima pergunta, então, vai para a Andréia agora. Queria saber, Andréia, se o índice de feminicídio da mulher negra é maior do que das mulheres brancas e se tem alguma assistência psicológica específica para essas mulheres. Olha, eu falei para vocês, né, Kiara? Eu e tecnologia, a gente é outra geração, né? É outra geração, mas enfim. Olha, infelizmente tem, né? A taxa de homicídio, de feminicídio das mulheres negras gira em torno de 5,3% contra 3,1% entre as não negras. E essa diferença, né, de quase 71% é alarmante. Eu acho que é aquilo que eu já falei no início, né, para vocês. Enquanto as mulheres brancas é otorgado o maior acesso, o melhor acesso aos mecanismos de denúncia, as mulheres negras elas são o maior número das vitimadas. Além de tudo, as negras e mais jovens, né? Em 2019, tem um aumento de 30% no número de mulheres negras assassinadas, ao passo de que as não negras cresceu 1,6%. Então, isso é algo realmente que a gente tem que se debruçar enquanto sociedade civil, que a gente tem que estudar, não é? No primeiro semestre, agora, de 2020, as mulheres negras correspondem a 66% das vítimas de feminicídio. Mas, não obstante ter esse diferencial gritante, pelo menos não que eu tenha conhecimento, não posso falar do Brasil inteiro. Eu confesso até que eu queria ter visto algo mais abrangente, mas aqui a gente ainda não tem esse direcionamento para mulheres negras, né? A gente tem uma certa dificuldade histórica, né, em se fazer o recorte dentro do recorte, né? A mulher que sofre violência já está, como diz a Sabrina, à margem, além da margem, né? E a mulher negra, então, está além da margem, né? Que quando você não se foca nesse problema relacionado a ela. E aí a gente teria que passar por uma questão que eu sempre gosto de falar, que se refere muito à educação, não é? Porque você tem que construir a autoestima da mulher negra, a sua valoração enquanto pessoa lá atrás. Não adianta agora, a hora que você chega na ponta do problema, que você chega no feminicídio, você querer resolver a situação aí. Você tem que valorar a mulher acerca do seu valor e dos seus direitos desde de pequenina. Tem que ser uma constante. E isso, né, a gente não tem, infelizmente, aí no nosso país. Vou passar agora um pouquinho para a Sabrina. Sabrina, eu gostaria de saber se transexuais e travestis também são protegidas pela Lei Maria da Penha e se existe algum tipo de assistência psicológica para essas mulheres. Sim. Tem um projeto de lei do Senado, né, que tem a questão da alteração do artigo 2º, né, que inclui a mulheres transexuais e travestis dentro da Lei Maria da Penha, né? E a gente teve recentemente, essa semana, a história da Shakira de Goiânia, que ela conseguiu, né, através da Lei Maria da Penha, ser amparada e conseguiu a medida protetiva contra o ex-companheiro dela, né? Só que é aquele caso, ela conseguiu a medida protetiva contra o ex-companheiro, ela se sente muito mais tranquila em relação a isso, né? E só que o companheiro, ele foi preso no mesmo dia e foi escutado pela polícia e foi liberado, né? Então, ao mesmo tempo que ela tem a medida protetiva, a gente fica nesse receio de que possa acontecer alguma outra situação, não só com ela, mas com qualquer outra mulher, né? Porque se você tem ali uma pessoa que te agrediu
e tá solto, né, você tem esse receio de como que vai ser a tua vida dali para frente. Mas ela diz que ela tá tranquila, né, que ela se sente um pouco mais tranquila, um pouco mais segura devido à medida protetiva. E é isso, gente. Acho que uma das coisas que a gente tem que pensar também é a questão da prevenção, né? Além da gente falar sobre o feminicídio, a gente falar como que a gente vai trabalhar a prevenção para que essas situações não aconteçam, né? Então, isso já começa desde a educação, né? Desde a educação desde pequenininha, desde situações que a gente vê que são erradas e que a gente precisa corrigir, que a gente precisa apoiar, né? Ao mesmo tempo que a gente está dentro de um movimento voltado para mulheres, um movimento feminista voltado para mulheres, a gente também tem que pensar que a gente precisa ir além, né, de nós mesmos, né, e atingir aqueles que nos agridem, né, que são os homens. Então a gente também tem que pensar de que forma que a gente vai trabalhar para a gente conseguir fazer mudar a visão dos homens, né, em relação à mulher num contexto geral, para que a gente consiga evitar ou diminuir essas violências que a gente vem sofrendo ao longo dos anos. É isso. Muito obrigada, Sabrina. Obrigada. Bom, nossa próxima pergunta é sobre as medidas preventivas. A gente queria saber por quanto tempo valem essas medidas e mesmo após deferir a medida, se as agressões continuarem, como a vítima pode recorrer? E quanto tempo o agressor fica preso se não cumprir as medidas preventivas? Bom, gente, eu tentei me informar sobre isso, né? Não é o dia a dia do meu trabalho, não é esse, mas realmente é uma coisa que perguntam muito, né? Porque igual a Shakira, ela denunciou e o cara saiu no mesmo dia, né? Saiu da delegacia no mesmo dia. Então, quanto tempo que vai durar isso? Como que é o caso de descumprimento? O juiz vai determinar quanto tempo vai durar essa medida protetiva de acordo com a gravidade da agressão, né? De acordo com a gravidade do quanto esse homem realmente está atrapalhando e ameaçando a vida dessa mulher. Então, isso vai ser uma medida que o juiz vai tomar. Se ele descumprir, a mulher pode denunciar, ela deve denunciar esse descumprimento, e ele pode ser enquadrado criminalmente de novo por causa desse descumprimento, e daí o juiz vai de novo tentar colocar alguma medida para que ele não recorra a isso, né? Que ele pode fazer a prisão? Pode fazer a prisão, mas não tem um tempo determinado. Então, quando a mulher denuncia, é muito importante que as mulheres tenham em mente o seguinte: denunciar é um ato de coragem, porque você vai se expor mais, muitas vezes, ao perigo em algumas circunstâncias do que antes. Porque se você está rompendo e você está denunciando, muitos feminicídios acontecem nesse momento, e alguns com medida protetiva e tudo. Então, não dá para esperar do Estado uma proteção muito eficiente nesse sentido, porque senão ele vai também cercear as liberdades da mulher de ir e vir e de fazer as coisas dela. Mas a mulher, ela precisa estar preparada. É meio guerra, gente. Denunciou, você tem que ter um lugar que você esteja segura, que ele não saiba onde você está, tentar se proteger de alguma forma, porque as leis são muito boas no Brasil, e eu falo isso de uma maneira vendo que realmente a nossa legislação, ela tem mecanismos para proteção. Mas, infelizmente, apesar disso, tem acontecido tudo, né? Tem acontecido feminicídios. Então, ao denunciar, é importante denunciar, é importante pedir a medida protetiva, mas não contar só com isso. Tá bom? Alguém quer complementar com alguma coisa sobre? É importante dizer também que as medidas protetivas elas devem ser renovadas, né? Porque às vezes, normalmente está em torno de 180 dias, né? Por exemplo, um distanciamento. E aí a pessoa, né, não tem conhecimento do caso, coloca ali a medida na bolsa, deu 190 dias, a medida perde a sua eficácia e validade, eu não lembro o termo correto. Então, tem que se atentar para isso também, tem que ficar se renovando, né? Aqui a gente tem a defensoria, né, Denise? Dentro da Casa da Mulher Brasileira, que atende, né? Porque
esse é um ato que é muito interessante que seja acompanhado com o advogado, porque ele tem algumas nuances, algumas delicadezas, né? E aqui nós temos a Casa da Mulher Brasileira que dá conta com esse aparato, né? Embora não perfeito, não como nós gostaríamos ainda que funcionasse, e todos sabem das dificuldades recentes, né, que estão tendo para esse tipo de pauta, mas tem-se isso. Então, tem que se atentar para esse detalhe também do prazo. Tem um brocado jurídico, né, que diz que o direito não socorre os que dormem. Então, não dá para adormecer nesse caso de forma alguma. Oi, tudo bem? Desculpa, eu não sei se eu estou atrapalhando. É porque eu fico um pouco confusa. Eu estou um pouco parada, na verdade. Eu não sei se enquadra na questão do fato dele ser réu primário e da questão da habeas corpus. Então, eu sinto que nesse quadro ele pode muito bem solicitar o fato de, sabe, até pagar uma multa. Então, é mais fácil dele sair. Andréia, eu não sei se eu vou falar uma grande bobagem, mas é muito difícil ficar preso no Brasil, né? Para certas pessoas, para uma determinada parcela, é muito difícil ficar preso. Hã? Então, exatamente. Então, em algumas circunstâncias, né, nós tivemos alguns julgados, assim, um em Santa Catarina, outro no Nordeste, outro no STJ, desculpa, mas é do caso do Nordeste, que realmente são desanimadores, não é? A gente está retrocedendo, assim, em algumas questões muito delicadas, como legítima defesa da honra. Gente, eu fiz faculdade faz algum tempo, alguma de vocês talvez nem fossem nascidos na época, né? E lá a gente já não estava mais falando de legítima defesa da honra, não sei o que está fazendo na nossa sociedade, né? A gente está falando de legítima defesa da honra, não tomar vacina, daqui a pouco a gente aposenta os carros, os celulares, não sei o que vai acontecer conosco, né? Embora eu esteja brincando, mas é um assunto seríssimo, né? Porque quando você coloca a legítima defesa da honra para autorizar algumas agressões físicas, como fez o STJ, é importante a gente ter em mente que não é um caso só. Tá? Quando nós, advogados, vamos trabalhar em cima de casos, a gente vai falar o que o tribunal está decidindo. E isso vem como precedente. Então, isso vai entupir o judiciário de mais casos e, infelizmente, eu temo que isso vá aumentar e a gente está, enfim, para quem é um pouco progressista, é assustador, porque o direito ele é conservador, né? O direito tem que ser conservador, mas você não conserva coisa que não presta, não é? E é, infelizmente, isso que a gente está fazendo. Muito obrigada. Vou passar para a próxima pergunta, também geral, quem quiser responder. Eu queria saber se, devido à pandemia, ocorreu um aumento no número de violência doméstica e se as ordens de proteção estão disponíveis e acessíveis às mulheres como era antes ou ocorreu algum bloqueio devido à quarentena, como as mulheres elas podem recorrer nesse período. tanto o judiciário como as polícias estão funcionando normalmente na época da pandemia, né? No momento inicial, quando a pandemia começou, que teve realmente aquele distanciamento maior, o número de denúncias caiu muito. Então, até teve uma vez uma reportagem mega tendenciosa que estava falando que a pandemia estava ajudando as famílias a resolver os seus problemas, né? O que é um absurdo total. Na verdade, essas mulheres não estavam conseguindo denunciar, né? Então, a dificuldade em denunciar fez com que, no início da pandemia, os números de denúncias caíssem, o número de protetivas também caísse, e depois começou a se observar um aumento das denúncias de terceiros, vizinhos, amigos que denunciavam também, e algumas outras medidas, né, aquele X vermelho na mão, não teve muitas mulheres que conseguiram denunciar com isso, mas algumas conseguiram, algumas que eram mantidas em cárcere privado, mas a pandemia, ela não trouxe só essa questão do confinamento, até porque a classe A ficou confinada, né, as outras classes não estavam confinadas, mas quem perdeu mais renda, quem perdeu mais autonomia foi a mulher com menor poder, né? Então, as mulheres que já são
normalmente, por uma questão de renda, ficam mais dependentes desses agressores, elas se tornaram mais vulneráveis ainda, elas e as suas crianças, que não estão nas escolas. Então, todo esse entorno da pandemia fez crescer muito o número de violência doméstica e feminicídio. E os números reais a gente não vai saber, porque realmente as notificações tá tudo muito subnotificado, né? Aqui no Paraná, a Polícia Civil, antes da pandemia, não fazia boletim de ocorrência de violência doméstica por internet. Isso foi uma inovação que a pandemia trouxe para fazer esse boletim de ocorrência. Então, já é um avanço que a gente tem, né? Isso já deveria existir antes, né? Alguém quer complementar? Eu só queria falar também que a defensoria está funcionando também, né? Mesmo com eu fico com vergonha, gente, desculpa. A defensoria está funcionando normalmente e eu sinto que um dos lados positivos pelo menos acho que com o funcionamento da pandemia, eu sinto que pelo menos alguns órgãos estão se vendo obrigados a funcionar à distância e melhorar os atendimentos online, que era uma das dificuldades que a gente estava tendo anteriormente. Tanto que, sim, pelo menos lá em Rondônia, que eu sou de lá, então eles estão sendo obrigados a fazer... tem os lados positivos e negativos, tanto das audiências e tudo online, estão sendo obrigados a reorganizar isso e fazer uma atualização nos sistemas. Entende? É necessário, estamos percebendo que está tendo um grande atraso disso, sabe? Eu sinto que a gente está precisando ocupar essas redes sociais, a gente está precisando ocupar essas formas, até porque as denúncias, elas podem ser realizadas mais facilmente online até, principalmente por conta das vítimas. E eu sinto que essa é uma forma que a gente poderia facilitar muito mais ainda. Nossa, faz tempo que a gente está tentando correr atrás disso. Eu lembro bem. Nossa, desculpa, gente. Obrigada. No caso, é só complementar uma coisinha. No caso da violência doméstica, quando existem as lesões corporais também, o atendimento ele é online no início, né, gente? Mas a mulher vai ter que acabar indo até o IML para poder fazer os exames, né? Essa modalidade à distância não foi implementada totalmente. Então, ainda que se faça o passo inicial, que é a denúncia, depois existe todo um caminho de locais que ela vai ter que ir até conseguir a sua medida protetiva. Também não é uma coisa tão automática assim, tá? Eu sinto que o que falta, na maioria das vezes, é também a disponibilidade, também a quantidade de delegacias, porque a gente fala também de violência contra a mulher. Aí eu vou um pouco mais além também, por exemplo, delegacia de crimes virtuais, raciais, e, por exemplo, as pessoas não sabem como funciona. Acho que esse era um dos principais problemas na época que a gente fazia os atendimentos do projeto. Então, por exemplo, eu não sei o que fazer, não sei como proceder. Então, esse contato direto, essa forma direta, acho que seria maravilhoso se a gente agilizasse. Então, é por isso que eu sinto que essa forma online, esse procedimento, essa obrigação de que os órgãos públicos deveriam ter com a população é essencial. Só para eu compreender, tem uma pergunta no chat para mim, mas no final, né? Que vocês vão fazê-la, vão abrir possivelmente. Isso, a gente vai abrir para perguntas depois no final, tá bom? Vamos só dar continuidade à palestra e depois no final a gente abre para perguntas. Ok, obrigada. Pode dar sequência, Luísa, por favor. A nossa próxima pergunta é sobre essas problemáticas mesmo na hora de denúncia. Quais seriam as problemáticas nos números de atendimento imediato de agressões? Gente, eu acho... pode falar, Andréia, vai lá. Não, na verdade, o dado que eu tenho é que demora mais ou menos 8 horas aqui em Curitiba, né? Mais ou menos 8 horas da entrada da mulher até ela sair com um boletim de ocorrência. Então,
8 horas, quando você está num evento agradável, passa muito rápido, mas quando você está numa situação dessa, é muito demorado. O que acontece, infelizmente, segundo pessoas que trabalham diretamente com isso, né? Muitas mulheres desistem. Então, eu não sei qual seria o mecanismo do Estado, porque também a gente vai querer acelerar algumas coisas, como disse a Denise, por exemplo, o exame NMR tem que ser feito NMR. Então, algumas coisas, né, é próprio da estrutura não ter como acelerar. Mas aí os estudiosos de aplicabilidade tanto da lei, né, quanto de procedimentos preparatórios, né, tem que se debruçar e tem que buscar alternativas para essa demora. Porque quando eu não consigo imaginar, né, uma pessoa vítima, quer dizer, eu consigo, porque eu já fui vítima de violência, então eu sei bem o que é. Não violência da Lei Maria da Penha, mas você ficar aguardando atendimento é angustiante. Então, eu acho que, além de tudo, é mais uma violência que daí a própria ineficiência do Estado enquanto órgão impõe à mulher. Mas acho que a Denise pode complementar melhor que eu. Andréa, eu concordo com você nesse sentido. É horrível pisar em uma delegacia. E isso não deveria ser assim. A delegacia deveria ser onde a gente se sente acolhido. Porque se a gente está entrando ali para fazer uma denúncia, a gente tem que encontrar um ambiente minimamente acolhedor. E ele não é acolhedor para ninguém. Muito menos para as mulheres. Então, eu vejo assim que a mulher que quer denunciar, ela vai ultrapassar as próprias barreiras dela em relação aos julgamentos que ela vai ter da sociedade, tudo que a gente sabe que tem isso, e é um julgamento não porque ela está denunciando, mas sempre vai ter alguma coisa que ela fez errado para ser apontado, por exemplo, você é agredida há 9 anos e só agora veio. Gente, isso é um absurdo, mas as mulheres ouvem isso na hora que vão denunciar. E elas podem ser tratadas de uma maneira com desdém, com deboche, as trans principalmente, né, Sabrina? O atendimento policial é machista. E a gente não está conseguindo, eu acho que a gente consegue avançar, quando me permitem falar sobre isso dentro da minha instituição, eu já vejo um avanço, porque até pouco tempo atrás isso não era nem admitido, né, não se dava espaço nenhum para falar sobre isso. Então, eu vejo como problema a estrutura da polícia, que tem uma funcionalidade muito questionável, no sentido de você ligar para 190 e você não conseguir ser atendido, e se você conseguir que alguém te atenda, quanto tempo vai demorar para deslocar uma viatura até sua casa? Se você está numa situação de emergência, você precisa que vá alguém ali naquele momento, e não 8 horas depois, 5 horas depois, né? A gente tem vários casos aqui no Paraná que a mulher chamou, teve um especialmente que me chamou muita atenção, que a mulher chamou e falou assim, o meu ex-marido está tentando entrar na minha casa, ele está com um facão. E ele tinha tentado abrir a porta, era uma porta assim de alumínio com vidro, e ele tinha tentado abrir a porta com o facão. Ela estava com a mãe dela dentro. E quando ela chamou a polícia, ele saiu correndo, foi embora. A polícia chegou e falou, não, tá tudo bem aqui. Ele não tá aqui. Ele matou ela 20 minutos depois. Matou ela e feriu gravemente a mãe. Não sei se essa mãe veio a óbito ou não. Então, qual que foi a abordagem dessa equipe com essa mulher? Essa equipe falou que essa mulher deveria sair dali imediatamente porque eles não conseguiram localizar, eles procuraram por esse possível agressor no entorno, eles se esforçaram, porque a sensação que eu tenho muitas vezes é que nem o esforço existe, né? Então, não existe um esforço para dar um bom dia para alguém que chegou com a cara arrebentada no meio de uma delegacia. Não é verdade? A gente percebe que não existe isso. E eu acho que os policiais, e eu não estou aqui querendo crucificar os policiais, porque as condições de trabalho realmente, gente, são muito duras, são muito difíceis. Mas eu acho que o policial, ele merece ter o atendimento, ele merece ter o treinamento necessário para poder desempenhar melhor as funções dele. Então, é urgente que isso aconteça. Os policiais precisam tratar a população com respeito, precisam tratar a população com maior dignidade, especialmente as mulheres. Porque se eu que sou policial, muitas vezes, não sou ouvida,
pelos meus amigos policiais, meus colegas policiais, eu imagino uma vítima de violência doméstica que está entrando ali e na régua do machismo ela tá numa situação muito ruim ali, sabe? Eu acho que a estrutura da polícia precisa ser modificada nesse sentido. Posso complementar, gente? Claro, claro. Assim, em relação à questão de mulheres trans, nesse quesito do aumento de violência, a gente teve um aumento de 60%, assim, né? Tendo em vista que a gente já passou a quantidade de pessoas assassinadas desde o ano passado. E dos casos de assassinatos, isso consta também no dossiê, a gente tem ali que apenas 11 casos, né, desses 124 casos que tiveram no passado, foram notificados no dossiê, apenas 11 casos foram conseguir identificar o agressor, né, e apenas 7% teve um desfecho onde a pessoa foi presa, enfim. E para a gente, tem muitas outras problemáticas que abarcam as mulheres trans e travestis, que uma delas é a questão da falta de um campo que identifique a pessoa como uma pessoa trans e que respeite a identidade de gênero dela, né? Então isso muitas vezes é algo que para a gente está sendo implementado agora, mas assim, a política a gente tem que estar em cima para fazer com que os profissionais, né, os policiais, eles possam atender a comunidade trans, as mulheres no contexto geral, de forma mais humanizada, que também é uma das queixas que a gente tem. E eu acho que um ponto importante que a gente tem que tocar e colocar é que nas delegacias a gente precisa de um profissional da psicologia, né? Porque se uma pessoa, né, se uma mulher é agredida e ela chega até a delegacia desestabilizada, ela precisa de um atendimento, né? Ou mesmo que ela vá depois do que aconteceu a agressão, ou só o fato de ela estar lá fazendo denúncia, ela já vai estar com aquele sentimento que não vai ser um sentimento legal, que não vai trazer coisas boas para elas, né? Então, assim, um dos pontos que a gente também tem que pensar, né? A gente muitas vezes joga só o peso para os policiais, né? Que deveriam ter um atendimento mais humanizado, mas a gente sabe que a formação deles é uma formação de você se impor, assim, de você, muitas vezes, que a gente vê, se colocar como mais dominante, né? Como você é autoridade ali naquele local, né? Eu não sei se eu tô louca ou se eu vi na TV ou alguém comentou alguma coisa de que uma mulher, ou alguém foi presa por desacato, né? Porque a pessoa foi fazer um boletim de ocorrência em relação a uma violência e aí, por estar muito nervosa, ela foi prendida. Não sei qual foi a situação que aconteceu, porque achei. Isso aconteceu sim, Sabrina, isso aconteceu. Mas isso já prova a questão de que a gente precisa ter um psicólogo dentro né, das unidades policiais, assim, para a gente saber tratar essas questões. E mesmo que a pessoa não esteja, no caso que essa pessoa estava, a gente tem que pensar na forma que a pessoa vai chegar lá, né? E outro ponto que a gente também não pode deixar de falar sobre, não só dos atendimentos, é o fato da gente ver que isso tudo tem um grande peso quando a gente fala na questão as mulheres são desacreditadas, né? Não somente as mulheres cis, mas as mulheres trans também, né? Demais, né? Porque a gente já é colocado como agressora, como a violenta da história, como a bandida, como a que rouba, como a que se atraca com o cliente, enfim. E a gente já é desacreditada e a gente tem que mudar a visão das mulheres no geral, da sociedade em geral, de que o que a gente fala é besteira, né? Porque é isso que desacredita a gente para a gente chegar até a polícia, chegar a recorrer, solicitar ajuda, né? Então, eu ligo para a polícia não atende, você atende, vai, não foi nada, né? Como o caso que a Denise comentou. E aí a gente não se sente segura, né? Então, quando a gente vê que a polícia ela está agindo de forma independente se a polícia chegou em 15 minutos ou 2 horas depois, mas se chegou 2 horas depois, a polícia fez o atendimento correto para aquela pessoa, né? Deu uma proteção, né? Uma das coisas que fiquei de comentar e não comentei foi em relação a
não somente a prisão que a gente também tem que focar, né? Mas a gente precisa pensar em outras formas de punição, né? Para que esses agressores, né, comecem a pensar duas vezes, né? Tudo bem, às vezes dinheiro, mexer no bolso, tudo bem, assim, sabe? Às vezes vale, né? Tipo, os caras acham até que vale gastar um pouco de dinheiro para poder agredir uma mulher. Que eu já vi pensamento desse na internet, inclusive. Mas a gente precisa procurar outras formas de punir essas pessoas, né? Esses homens, para, sei lá, alguma coisa que envolva a questão de currículo, alguma coisa que envolva a questão de contato com negócios. Então a gente precisa repensar esse ponto. E em relação a pessoas trans, ultimamente, né, desde o começo do ano, desde a pandemia, a gente vê que muitas de nós, assim, perdemos, assim, a vergonha, perdemos o medo, e hoje em dia existe as redes sociais para a gente fazer um desabafo, para a gente fazer ali, contar a situação, contar as agressões que a gente tem visto, né, no começo do ano até agora. Então, são várias situações de violência. Então, a gente perdeu um pouco do medo nesse sentido, né, e isso tem sido bom, né? Só que a gente também tem que pensar, isso eu não digo somente no contexto de mulheres trans, mas digo no contexto de mulheres cis, principalmente, porque a gente fala muito em tecnologia, atendimento online, mas e as pessoas que não têm acesso à tecnologia, que não têm acesso a esse atendimento online? Como é que a gente vai pensar numa política pública para essas pessoas em meio a uma pandemia, ou mesmo que não seja na pandemia, pós-pandemia, quando a gente, né, tudo isso acabar? Como é que a gente vai trabalhar para que a gente consiga que essas pessoas sejam amparadas, que elas tenham ali o apoio da polícia, que elas tenham o apoio do Ministério Público, que tenham apoio de todo mundo, e se evite, né, as mortes, os feminicídios, os assassinatos, as agressões que a gente vê diariamente na mídia, enfim, nas redes sociais. E eu acho que é mais ou menos isso, assim, gente. Muito obrigada, Sabrina. Alguém quer complementar? Então, eu já vou passar para a próxima pergunta, que eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, que é se apenas a vítima pode fazer a denúncia, ou se, por exemplo, terceiros tiverem consciência de que as agressões estão acontecendo, se esses terceiros podem fazer a denúncia. Não, terceiros podem fazer denúncia também, né? Mas desde que tenha os requisitos mínimos de identificação das partes, né? Porque, por exemplo, não adianta falar, ali naquele lugar lá tem uma mulher que tem que ter uma identificação, né? Para a localização do que está acontecendo. Mas terceiros podem fazer, né? Inclusive, tem a polêmica dos condôminos, né? Como é que se chama? Me ajudem. O síndico, exatamente, né? A obrigatoriedade do síndico de ter que fazer essa denúncia. E é um divisor, né? Alguns entendem que é uma ótima, uma excelente ideia, outros entendem que é uma péssima ideia. Mas, de qualquer forma, dando essa abertura e visibilidade, na minha opinião, sempre vai ser uma boa ideia. Alguém quer continuar? Pode continuar, então, Elisa. A próxima pergunta é sobre a segurança pública de novo, né? E qual que é o treinamento da segurança pública no atendimento a vítimas de agressões e o que uma mulher pode fazer no caso de um mau atendimento. Já foi falado um pouco sobre o mau atendimento, né? Mas qual deve ser a ação da mulher nesses casos? Então, gente, a gente tem o treinamento de um policial. Eu tenho acompanhado isso de perto com a polícia científica e com a polícia civil, porque eu sou instrutora. Eles possibilitaram que a gente introduzisse a matéria de feminicídio na grade. E eu sei que as delegadas da Delegacia da Mulher também já participavam na grade com essas matérias, com essas disciplinas, né? Mas eu não acho que isso seja suficiente. Eu acho que a gente precisaria, igual a Sabrina estava falando, que o policial ele é treinado para ser muito impositivo, para ser muito autoritário, e, na verdade, a função da polícia para a sociedade não é essa. Essa militarização que a polícia tem no Brasil,
que é, inclusive, contra-recomendada pela ONU. A ONU fala que as polícias não deveriam ser tão militarizadas e hierarquizadas, as polícias civil e até a própria PM. O policial, ele sempre está preparado para uma guerra, para um confronto, para um conflito. E esse preparo psicológico, muitas vezes, em países como o nosso país, que é um país que o policial também é muito agredido, né, também tem muitas agressões letais contra o policial, se você não ficar muito esperto e muito reativo, você vai ser morto. Então, a gente tem esse perfil de policial, que é um perfil de policial que ele sempre vai estar precisando optar pela violência em muitas circunstâncias, mas que em outras circunstâncias ele seria bom virar uma chavinha, né, na cabeça da pessoa. Não é possível, são seres humanos também, né, mas deveria acontecer um treinamento mais profundo sobre isso, e eu acredito que em algumas capitais isso aconteça. Eu acho que em Curitiba a gente avançou muito no atendimento de mulheres vítimas de violência, mas a gente não pode esquecer que essa formação inicial que o policial recebe, ele recebe essa formação e vai para o interior, e ele fica lá o resto dos 20 anos da vida dele. Se a instituição não estimular esse profissional para ele poder se capacitar, para ele poder gente, dá um reset, né, porque não dá para pensar igual 20 anos atrás, que é quando ele foi aluno, né, a gente tem que ir evoluindo, todas essas questões sociais precisam ser pelo menos apresentadas para os policiais de modo geral, para poder atender as vítimas de uma maneira melhor, inclusive as vítimas que estão no interior, em zona rural, né, imagine só, numa situação hipotética, numa cidadezinha que tem um policial lá, tem um delegado que tem várias delegacias que ele toma conta, e daí tem um investigador de polícia só na Polícia Civil, que toma cerveja junto com o marido dela que agrediu. Daí como é que você sai de casa para ir fazer essa denúncia, não é verdade? Eu não sei como resolver isso, sinceramente, se não indo para essa questão da educação em direitos humanos dos policiais. O policial, ele tem que parar, ele tem que começar a distinguir situações em que ele realmente tem que ser uma autoridade, ele realmente tem que ser impositivo, para outras situações em que realmente ele vai ter que ser acolhimento, né? Que é o caso é uma vereadora de Niterói que aconteceu. Ela chegou tão transtornada na delegacia para fazer a denúncia, e ela foi presa, gente, ela passou a noite no xadrez. Ela foi presa. Então, e ela é uma vereadora, né? Ela é uma pessoa que tem condições, visibilidade, né? Eu não sei exatamente como tudo aconteceu, mas é a falta de preparo, né? Precisa ter um preparo mais consistente, um preparo psicológico e um preparo de educação em direitos humanos. Eu acho isso, não sei o que vocês sugeririam. Concordo, assim, teria que ter um preparo maior, uma sensibilização, enfim, mas a gente não fala só da questão emocional, da questão técnica mesmo, né? Técnica de psicologia, técnica de assistência social. Nós temos que trabalhar com a ciência a nosso favor. Nós temos que trabalhar com a ciência a nosso favor, mas infelizmente é aquilo que a Denise falou, a nossa polícia é militarizada, né? Fica como é que se fala? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, o policial muitas vezes é visto como, o que se fala para a criança quando ela se falava, né? Se fala ainda hoje, cuidado, que a polícia vai te pegar, hein? Olha lá, né? Como se fosse o bicho-papão, e não, ele tem que ser o guardião da segurança de todas as pessoas, da normalidade da sociedade, e não aquele que vai pegar a criança se ela fizer, né, uma peraltice. Então, a gente tem muitas coisas a serem modificadas para a gente melhorar esse atendimento. Mas é uma reclamação também, por exemplo, que se leva para as questões de vítimas de injúria racial, que tem pelo menos no Paraná, é uma dificuldade fenomenal de se fazer, de se chegar e falar, não, injúria racial. Em Minas Gerais também tem isso, né? Mas essa grande dificuldade que também, só que daí isso é explicado pelo racismo estrutural, né? É a brincadeirinha de amigos que ninguém aceita como injúria. A gente tem um caminho longo.
Ainda complementando nessa questão do preparo do policial, gente. Denise, seu microfone desligou. Pronto, voltou. 3 mulheres policiais mortas esse ano. E os maridos eram policiais também, né? Não, as 3 foram assassinadas por policiais. 2 deles se suicidaram na sequência, né? Eu fiquei muito intrigada com essa questão dos policiais estarem matando as mulheres, porque eu falei, bom, essas são as que eu fiquei sabendo, né? Quantas outras aconteceram que eu não tomei conhecimento, porque não eram daqui, ou, enfim. Gente, eu fiz uma pesquisa grosseira no Google, e eu encontrei 18 casos de policiais que mataram as esposas no último ano. Então, como é que você vai pedir para que essas pessoas deem atenção para um caso de violência doméstica? Então, a coisa precisa vir de muito mais profundidade. E uma coisa que eu fiquei sabendo esses dias também, que eu falei assim, bom, e a maior parte desses homens, esses policiais que matam as mulheres, estão se suicidando. Na verdade, eu vi que existe uma maior incidência de suicídios, os policiais estão morrendo mais por suicídios do que em confronto. Então, olha só, a gente tem 2 coisas aí, a gente tem o machismo e a gente tem o entorno de violência, tem tudo para ser uma explosão isso, né? Então é complicado, eu acho que ver que os policiais estão agredindo as mulheres em casa, isso daí mereceria uma atenção máxima da instituição, porque não adianta você ficar dando palestra de direitos humanos para quem está batendo na mulher em casa, para quem está... Não dá. Então, mas a instituição, ela não quer enxergar isso, e ela resiste a quem deseja mostrar isso. A gente tenta, mas existe uma resistência muito grande. Alguém quer continuar? Então, acho que agora eu vou dar início às perguntas que foram mandadas no chat. Eu pergunto de uma forma geral, quem se sentir confortável, das 3 podem responder. A primeira é uma pergunta delicada, que é como abordar ou aconselhar uma mulher que vive em um relacionamento abusivo, tanto uma que não está em um, quanto a que já reconhece, mas não consegue sair. Há psicólogas aqui. Olha. Os psicólogos são fundamentais nessa hora, né? Exatamente. Mas sabe uma coisa, André, que eu faço terapia desde sempre, eu não me lembro de ser uma pessoa que não faz terapia, desde criança eu faço, e deu isso, né, mas a gente podia estar pior. Então, eu acho que o psicólogo, ele é fundamental para a gente conseguir compreender como a gente foi parar ali, e por que a gente não está conseguindo sair. E só a própria mulher, a mulher tem autonomia para gerenciar a vida dela, é que ela não percebe que ela tem tanta, muitas vezes, né, mas ela tem autonomia de sair, de denunciar e de fazer muitas coisas que uma mulher que sofre abusos não percebe que tem. Mas, amigas minhas, conhecidas minhas, até mesmo pessoas que me procuram reservadamente depois de explanações que eu faço, eu oriento de uma maneira diferente, gente, porque se você for procurar o motivo, se você for procurar dentro de você alguma força, se você for procurar o motivo do outro, não, ele me agride assim porque ele foi vítima também, gente, para tudo, saia dessa situação o mais rápido possível, tente sair o mais rápido possível e tente ser firme, né, na sua decisão de não voltar para isso, porque existem muitas mulheres que voltam, acabam voltando. Então, Denise, e eu falo isso até para quem não me pergunta, se eu percebo que eu sou muito chata, se eu percebo que tem alguma amiga minha, que eu acho que o marido está realmente passando dos limites, eu falo. E isso daí é uma colher enorme, né, gente? É uma colher daqueles de tacho de bruxa que você vai e fala para a pessoa, olha, o teu marido é um potencial abusador, vira as costas e sai. No dia seguinte, ninguém mais fala com você, mas pelo menos a minha parte eu fiz ali, né? Eu tenho agido assim, e mandando para terapia também, quem
quem tiver condições de procurar, né, é assim que eu tenho feito. Eu acredito, assim como a Denise, eu faço terapia também há muito tempo, eu acho que todo mundo deveria fazer, porque é uma forma de você se reconhecer, saber como você chegou nessa situação. E isso, gente, pode acontecer com todo mundo, pode acontecer desde a mulher com menos recursos emocionais até a mulher mais intelectualizada, até a mulher, você vê, por exemplo, assim, casos como pessoas como Billie Holiday, né? Como Tina Turner, né? Que são mulheres que têm uma desenvoltura profissional, apesar que em outra época muito extensa, e que estavam sob essa violência. Eu acho muito delicado você dar uma resposta que abranja todos os casos, porque você tem que verificar caso a caso, não é? Claro, se todo mundo se conhece, você tem mais ferramentas, né? Mas hoje, uma das coisas que a gente tem que começar a falar, e aí eu vou fazer o que a Denise fez, que é falar para o meu povo, né? Você tem que começar a falar nas igrejas. E eu falo porque eu sou uma pessoa que eu frequento um determinado grupo religioso. E você tem que começar a falar ali, você tem que começar a falar com os líderes religiosos, não vou chamar de pastor, de padre, enfim, porque esses líderes, eles exercem, às vezes, né? Nós temos, o que está acontecendo no país hoje é muito do que os líderes estão falando. Então, a gente tem que começar a trabalhar com esses líderes para que eles comecem a expor isso para as mulheres e para os homens também. Porque não adianta, assim como é o racismo, assim como é a homofobia, não adianta a gente falar só para nós. Nós temos que começar a falar para eles. Não é? Então, não adianta a gente tratar só a mulher enquanto o agressor, ele sai dessa e vai continuar fazendo esse tipo de atitude. Então, eu acho que a gente precisa aí conversar, nós precisamos abrir os nossos horizontes, sairmos da nossa bolha, não é? E começarmos a falar na instituição da polícia, falar nos meios religiosos, sejam eles quais forem, e essa é uma forma da gente começar a empoderar as mulheres para que elas possam ter mecanismos emocionais de sair. Não é fácil. Não é fácil sair. Eu já acompanhei N casos, já acompanhei uma grande amiga minha que ela apanhou do marido, e eu sou aquela pessoa assim, que quando acontece algo comigo, até eu fico mais quietinha. Quando acontece com o outro, eu vou lá. E eu liguei para ela, ela falava baixinho assim, amor, eu não posso, porque ele estava deitado do lado dela, ela não queria incomodar o bonito. Então é muito difícil você trabalhar com isso. Ela demorou mais uns 8 anos para sair dessa situação de violência. Sabrina? Oi. Você quer complementar alguma coisa? Achei que você estava assim, eu acho que a gente tem. Eu quero. Você estava falando aqui, eu estava lembrando que eu vi hoje no Facebook uma notícia sobre o marido da Ana Paula Valadão falando para a mulher que falou que o marido dela abusava dela, e ele falou para ela orar, né? Simplesmente vai e ore, né? Tipo, isso não ajuda em nada, né? Isso, pelo contrário, ele precisa só passar um pano, né, pro abuso que o marido está fazendo, porque a mulher não é obrigada a fazer sexo com o marido todas as noites, apesar de ser o marido, né? E é isso que a gente tem que conscientizar a mulher também, porque as pequenas violências que a mulher vem sofrendo, lá na frente pode se tornar uma grande violência, né? E a gente tem que parar também com essa cultura de, ai, princesa, ai, porque mulher é rosa, ai, menina é rosa, ai, é isso, mulher é delicada. A gente tem que continuar esse trabalho de desconstrução de gênero, no sentido de eduque sua filha para ser o que ela quiser, eduque sua filha para que ela possa se defender de quem for, né? E a gente também tem que desconstruir essa cultura que a gente vivencia e vê muita gente propagando que, ai, fulana não se dá o respeito porque ela usa um short enfiado lá em cima, né? E mostrando a bunda de fora e tudo mais, né? E isso não ajuda em nada, né? Dentro do movimento feminista, dentro do empoderamento da mulher. Porque se a mulher quiser andar pelada, ela pode andar pelada e ninguém tem que fazer nada, né? Ninguém tem que agredi-la, ninguém tem que estuprá-la, ninguém tem que
o corpo é dela, né? Então, essas pequenas coisinhas que a gente tem que colocar na cabeça de todas as mulheres, que a gente é dona do nosso próprio corpo e a gente tem que entender que o fato de muitas vezes a gente ter concepção de analisar as situações de violência e pequenas violências que a gente vê e com outras pessoas e as outras mulheres não conseguem ver essas pequenas violências, a gente também tem que entender que talvez elas não tenham assim uma formação, um entendimento sobre aquela situação que ela está vivenciando, né? Então, óbvio que o caminho mais certo é pedir para que ela procure ajuda com uma psicóloga e tudo mais, mas acima de tudo também estar ali do lado, dando apoio e dizendo, amiga, qualquer situação, qualquer coisa, eu tô aqui, né? E eu acho que é isso, gente, a gente fazer essa rede, fortalecer essa rede de mulheres, né? De amiga, eu tô aqui, e não aquela briguinha de tipo, fulano não se dá respeito, então vou ficar atacando ela, assim, sabe? Então, a gente tem que fortalecer cada vez mais essa força e união entre as mulheres, assim. Obrigada, Sabrina. Obrigada a todas. Alguém quer complementar mais alguma coisa sobre isso? Tá. Denise. Isso que a Sabrina falou é muito valioso. Essa rede que a gente precisa formar, sabe? E a gente precisa formar em todos os lugares que a gente tiver. Se você estiver num transporte coletivo, você preste atenção em outras mulheres. Se você estiver na rua, preste atenção em outras mulheres. No teu trabalho, preste atenção em outras mulheres. E prestar atenção não só se essa sua colega está sendo vítima de violência, mas a gente tem que combater o machismo nas pequenas coisas. Se ela começa a falar e ela é interrompida por um homem, interrompa esse homem para a tua colega poder retomar a sua fala, porque a gente não pode mais admitir ser tratada dessa forma. A gente precisa estar em rede. E eu acredito muito, gente, que é só estando em rede que a gente vai conseguir avançar e a gente vai conseguir penetrar nessas hierarquias que colocam sempre as mulheres abaixo dos homens. Por exemplo, as igrejas, as polícias. Então, as posições de poder dificilmente são ocupadas pelas mulheres, mas justamente porque dificultam tanto o nosso caminho para chegar até lá, que a gente não consegue, né? Poucas são as que conseguem. Então, eu acho que isso que a Sabrina falou da rede, a gente precisa fazer o dia inteiro, o tempo inteiro olhando e o tempo inteiro fazendo conexões de ajuda. Muito obrigada. Pode continuar, então, Luísa. A próxima pergunta é assim. Gostaria de saber se os crimes de estupro e violência sexual ainda se aplicam em vítimas de feminicídio, considerando a chocante onda de denúncias que ocorreram no final de setembro deste ano de estupros nos IMLs em vários estados do país. Tiveram notícias sobre isso mesmo, né? Pelo que eu entendi, a pessoa quer saber se é um crime de estupro ou violência mesmo depois que a pessoa já morreu e já está no IML. Tem que voltar aí para o meu direito penal, Denise. Não é direito a cadáver? Eu não entendi muito a pergunta. Como que é se a violência sexual seguida de morte, se ela é feminicídio? Foi isso que a pessoa perguntou ou não? Não, ela quer saber se o estupro de cadáver, se é um feminicídio. Não, né? Acontece. Não, gente, mas isso não é feminicídio, né? Não é. É o vilipêndio de cadáver. Isso acontece, sim. Teve até um funcionário do UML, acho que de Manaus, que foi demitido há menos de 2 meses porque foi flagrado, né, cometendo essa barbaridade. Ao meu ver, respeito daí quem for autoridade em direito penal, o cadáver não pode ser objeto de feminicídio, não pode ser objeto de feminicídio. Porque ele já está morto, né? Ele já não tem vida para perder, né? Já não perde o cadáver, é questão de respeito, mas não de feminicídio. Alguém quer continuar? Eu acho que era essa mesma dúvida, se depois que acontece um feminicídio, se continua sendo crime praticar uma violência com cadáver. Mas responderam, era isso mesmo. Obrigada. A próxima pergunta é para a Andrea, tá?
Fala assim: Andréia, a mulher preta é muito solitária. Tanto é que tem tantos estudos sobre a solidão da mulher preta. Queria saber se essa solidão ela tem alguma relação com o alto índice de morte dessas mulheres, pois a solidão e a falta de confiança faz com que ela aceite qualquer tipo de relacionamento para não se sentir só. Veja, aí você tem que analisar uma série de situações, né? Você a gente está falando da base da pirâmide, como eu já disse algumas vezes, né? Você não está, por exemplo, contemporaneizando, talvez, mulheres negras que estejam em outra parte. Mas o que eu posso dizer a respeito? Bom, a solidão da mulher negra é uma verdade. As mulheres negras, normalmente, quando se relacionam com alguém que não tem o mesmo nível intelectual que o dela. Isso também não é um achismo da minha parte, isso é um estudo, é um estudo que foi realizado, se não me engano, em 2012, 2014, não é? Agora, se isso está relacionado com a solidão da mulher negra, está relacionado mais ou menos com o fato dela aceitar o que aparece sem fazer um filtro, eu acredito que não. Eu acredito que isso está mais relacionado com a estrutura da sociedade, onde está a mulher negra, onde está o homem negro, do que especificamente com o fato da mulher negra, teoricamente, se sujeitar a situações que talvez uma outra mulher não se sujeitaria, não é? Então, eu acho que é mais fácil explicar pela questão de onde os dois estão do que pela questão da solidão da mulher negra e dela eventualmente aceitar um homem violento, digamos assim, né? Até porque quando você olha a violência, ela está em todos os mapas, né? Ela está também na classe A, enfim, está em todas as classes. Então, eu acredito que é mais pela estrutura do que pela solidão da mulher. Certo. A próxima pergunta, acho que é um pouco técnica, vamos ver se é o caso. Em situações de cárcere privado, quais as condutas indicadas para as mulheres nessas condições? Difícil, né? Porque num cárcere privado você vai estar privado de tudo, né? Você vai estar possivelmente amarrado e, enfim, você tem que tentar lançar mão de qualquer recurso que você tem ali para poder sinalizar para alguém que está fora que você está passando por isso. Recentemente nós tivemos o caso de uma mulher que estava tendo uma obra na casa dela, ela estava presa num cômodo, e daí ela pediu para o pedreiro que estava fazendo essa obra o restinho da embalagem de cigarro, escreveu na embalagem de cigarro e pediu para ele levar essa embalagem de cigarro, esse pedido de socorro fora da casa, e ele fez isso. Ele falou: entregue para a primeira pessoa que você encontrar, ou não lembro se era para o filho dela, e falou: entregue para algum adulto, e sei que deu certo isso, né? Então, gente, mas antes de chegar, por exemplo, uma pessoa que está em cárcere privado, vamos pensar antes de acontecer isso, porque alguém que está em cárcere privado e ninguém deu a falta dela é porque já estava num isolamento absurdo de toda a rede que ela tinha, né? Então, o importante é você não perder a tua rede de amigos, a tua rede de colegas, o teu apoio, porque se você passa um mês sem ninguém saber de você e tá tudo ok, não é verdade? Não, Denise, eu concordo com você. Mas deixa eu te contar uma história muito interessante que aconteceu no meu relacionamento, né? Uma pessoa muito próxima a mim começou a se relacionar com uma pessoa de um outro estado que nós não conhecíamos. Então, sabe, uma coisa que a gente tem que fazer, né? Tem que conhecer os amigos, a família, isso ajuda bastante. E aí chegou uma amiga nossa em comum, tipo você, Denise, e falou: opa, olha que esse rapaz aí né? E aí, eu gostei da tua expressão, colher de bruxa. Ele colocou a colher ali. Eu preciso te dizer que no outro dia ela rompeu, não só com essa amiga, mas ela rompeu com todas nós. E aí, sabe o que aconteceu? Ela se mudou para outro estado, para o estado do rapaz. Um estado com uma outra cultura, muito diferente de nós aqui do Sul. E aí, como ela havia rompido conosco, nós não sabíamos o que estava acontecendo com ela e ela ficou em cárcere privado. Ele fez um muro de mais de 2 metros de altura, ela não conseguia sair, ela ficava algemada. Isso foi agora há 5 anos, gente, sem celular, sem nada. Então,
É muito difícil realmente, porque a primeira coisa que acontece, como a Denise falou, é quando tem uma amiga que tem a coragem e o cuidado e o zelo pela pessoa de chegar e falar, olha, acontece isso que aconteceu. Então, acho que nós, enquanto mulheres, falando aquilo que a Sabrina falou, fortalecendo aquilo que ela falou, nós temos que nós temos que nos unir. Nós não podemos, assim, apagar essas redes, senão acaba acontecendo isso que aconteceu com a minha amiga. Desculpa te interromper, Denise, era para ser 10 segundos, falei 2 minutos e meio. Não, nossa, mas realmente, né, Andréia, você falou agora, mas é uma coisa que super aconteceria se eu já tive amigas que romperam comigo e continuaram, né, várias, eu falo, ter a colher numa ponta e a foice na outra, porque a pessoa me corta da vida dela e nunca mais quer saber. Mas imagino isso, a pessoa foi embora, tá num outro contexto, perdeu o contato com todo mundo, olha que doloroso isso, né, horrível. E ainda grávida de 8 meses. Uma situação dramática, assim, que a gente acha, eu relato isso porque a gente acha que isso não pode acontecer, e não foi aqui, não foi aqui na base, foi lá no ápice da pirâmide. Ela foi para um outro estado, que não conhecia ninguém, então ninguém deu falta dela, né? Porque aqui ela rompeu, e lá ela não conhecia, mas continuemos. Alguém quer complementar? Eu quero. Eu mesmo vim complementar. Então, Mulheres, nós temos que... Eu estou falando para uma outra geração, não é? Mas temos que ter muito cuidado do seguinte, a mulher, quando ela entra no relacionamento, ela tem uma mania que eu acho irritante, pelo menos as da minha faixa etária, né? Estou chegando aos 50, embora essa carinha de 49, eu estou chegando aos 50, né? Romper os laços de amizade. Você acaba não... gente, é dificílimo você fazer um café, você sair para tomar um suco, um vinho com as amigas, porque elas rompem. Não façam isso, porque os homens não fazem. Os homens continuam no seu futebol, né? Os homens continuam nas suas atividades, sejam artísticas, né? Tem aqueles que têm o seu pagodinho, e as mulheres rompem isso. Isso acaba nos enfraquecendo enquanto organismo, acaba enfraquecendo aquilo que a Sabrina falou de uma forma magnífica, que é nós termos nossas redes. vou fazer a última pergunta aqui, então. Como conseguir mostrar os direitos e educar as mulheres que estão à margem das relações de violência doméstica e ao feminicídio? A grande pergunta. Eu usava minha colher de pau, agora já não vou usar mais. Eu acho que a primeira coisa que eu acho assim que todos nós que estamos aqui, que nós temos, é o cuidado com o outro, porque senão ninguém aqui ia estar discutindo as situações que não estejam acontecendo exatamente com a gente. O cuidado com o outro, ele tem que ser estimulado desde sempre, né? Desde quando a gente é uma criança, isso daí tem que vir, né? Se preocupe com os problemas que também não são seus, se preocupe com a outra pessoa, se está doendo nela, perceba por que está doendo nela. Mas essa educação agora, gente, e eu também, Andréia, estou ali na faixa já quase nos 50, ali com carinha de 49, eu costumo falar assim, eu brinco com os mais novos, que eu falo assim, gente, vocês que lutem agora, porque a gente deixou um mundo péssimo para vocês. A gente está deixando realmente uma sociedade rompida. A gente evoluiu em muitas coisas, a gente evoluiu em ciência, a gente conseguiu muitas coisas que agora estão sendo tiradas. E vocês não percebem que isso está sendo tirado ainda, porque vocês são muito jovens. Talvez vocês não tenham ideia do que é viver sem esses direitos que vocês têm agora. Então, essa subtração de direitos, ela vai impactar mais a geração de vocês do que a nossa. A gente vai ser impactado também, claro, mas a geração de vocês vai ser muito mais impactada. Então, essa educação para perceber o que é um abuso, gente, isso não é fácil de fazer de uma maneira formal, isso daí vai ter que ser na rede.
Isso daí é você ter um grupo de WhatsApp com as suas amigas, de você um dia lá jogar uma determinada situação, um assunto, puxa um assunto. A gente tem que conversar sobre isso. Tem situações que hoje, para mim, são muito claras, que são abusivas, que não eram há 20 anos. Eu acho que não existe uma mulher da nossa geração, Andréia, que não tenha passado por abusos. Eu acho que não tem. Então, e a gente não via isso como abuso. Se você ia contar para alguém, ia falar, deixa isso daí, não é nada, isso daí não é nada. Se você tinha um marido que gritava com você, então dê graças a Deus que ele não está te dando um tapa. Ele é bom, né? Era assim, gente. Então, das próprias mães da gente falarem assim, fulano é muito bom, não separa dele. É muito bom. Não, mas ele não é porque fez isso, fez aquilo outro. Dá tudo em casa. Essa era a frase. Tá tudo em casa. E o homem num pedestal e a gente ali tentando se adaptar olha, a nossa geração foi muito zoada. A de vocês está pegando um pouquinho melhor em algumas coisas, mas vocês têm muita luta pela frente, tá? Muita mesmo. Eu, pessoalmente, faço trabalho de formiga, né? Eu estou no meio absolutamente conservador, absolutamente machista, né? E eu faço um trabalho realmente de formiga, de formar grupos de WhatsApp, de começar a jogar ideias de valorização da mulher, de empoderamento. Se eu falar essa palavra de empoderamento, ela sai correndo, não volta nunca mais nos grupos que eu participo, né? Porque, enfim. Mas, sabe, de aos poucos, e isso para mim é recompensador, né? Apesar de estar aqui conversando com vocês, trocando, com essa troca, isso me fortalece, me alimenta também, mas eu vou lá para outras pessoas que jamais estariam nesse grupo, né? Jamais estariam aqui, e levo toda essa nossa discussão para aquele grupo, porque eu sei o quê? Que nós somos agentes multiplicadores. Então, a Sabrina, o que ela falar, ela vai multiplicar por 17 pessoas, não é? Assim, eu elogiei aquele dia, eu vou elogiar novamente, né? A Sabrina tem uma figura, como se diz em balé, uma figura muito, muito, muito bonita. E isso influencia. Influencia conversar com a Najara e com a Heloísa, que são super jovens, mas estão engajadas nisso, né? Quando pessoas da minha faixa etária e da Denise vêm conversar com você, a gente pensa, a gente tem que estudar para a gente não parar e não falar, nossa, ele é tão bom, menina, dá tudo em casa. Dá uns tapas também, mas dá tudo em casa. Gente, eu ouvi algo sobre uma explanação religiosa que a pessoa dizia, eu sou contra que bate em mulher, mas aquela lá, ela provocou o marido o dia inteiro, teve que dar uma sentada. E quando você leva essa reflexão para esse grupo, e esse grupo começa a dizer, realmente isso está errado, é aí que começa a mudança. E é esse o trabalho que vocês têm, de não se fecharem no grupo de vocês, de levar o maior número de pessoas possível, sem preconceito, né? Também gostaria de falar em relação a isso, que a gente fez algumas pesquisas para poder montar essa palestra, para poder passar a informação no nosso Instagram, da gente perceber que a violência, ela é só o final do caminho. O que a gente fala, o que a gente propaga para as outras pessoas, principalmente essas falas que estão tão inseridas no nosso dia a dia, como briga de marido e mulher, não se mete a colher, roupa suja se lava em casa. O que a gente fala tem muito poder. Então, para a gente, né, principalmente a gente que está na faculdade, que tem contato com pessoas com criações tão diferentes da nossa, para a gente tomar cuidado com o que a gente fala, tomar cuidado com o que a gente toma como certo, não é brincadeira, não é só piada. Esse é o ponto inicial de algo que vai terminar com o tema da nossa palestra hoje, que é o feminicídio, que são as agressões a transexuais, que é o racismo. Então, vamos tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente toma como conteúdo de humor, porque esse é o início de tudo, e a gente não precisa acabar no tema da nossa palestra de hoje. Então, acho que isso é muito importante da gente se cuidar. Com certeza. Quer continuar? Gente, acabaram nossas perguntas, então. Então, para finalizar, a gente queria saber se vocês têm mais alguma consideração final para fazer, algum desabafo, algum apelo. Acho que para as três. Você quer começar, Andréia, falando se algum acréscimo?
Olha, eu primeiro agradecer, foi muito. Não é um assunto fácil de se falar, né? Não é a minha área de atuação técnica, então eu venho aqui para estar aqui hoje, ouvir outras pessoas, eu trouxe histórias, mas eu acho que o que eu gostaria de dizer para vocês é não fiquem na bolha, a gente só falando para a gente mesmo. Vamos ouvir. Eu preciso ouvir a Sabrina, né? A minha realidade, apesar de todo mundo, acho que não tem nenhum homem aqui hoje, né? Pelo menos acho que eu vi uns dois, só acho que já, enfim, mas a maioria mulheres, cada uma de nós temos as nossas realidades, as nossas peculiaridades. Então a gente não pode nem a Sabrina pode se fechar só no mundo dela, nem eu no meu e nem a Denise no dela. Então abram, open your mind, abram os seus horizontes, não é? Permitam-se ouvir outras pessoas e serem principalmente ouvidas. Eu acho que é do diálogo, eu acho que é da troca que a gente vai crescer e que a gente pode deixar o mundo um pouco melhor do que a nossa geração deixou. Muito obrigada, boa noite a todos, boa noite a todos. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada, Andréia, pelas palavras e pela palestra toda, né, pela conversa inteira. Sabrina, você quer acrescentar mais coisas também? Seu microfone, isso. Oi, gente, de novo. 3 vezes. Oi? Então, eu acho assim que, só para finalizar, eu gostaria de agradecer, né, ao convite para participar desse evento, que para mim foi incrível. E pegando o gancho um pouquinho do que a Najara falou ali, eu acho que a gente também tem que ter consciência, né, de situação para situação, né? E o feminicídio é o fim da situação? Pode ser que sim, né? Mas a gente tem que analisar lá atrás o que a gente precisa fazer para evitar que aconteça feminicídio, né? Então a gente precisa trabalhar a questão da educação, a gente precisa entender quais são as necessidades da mulher negra, quais são as necessidades das mulheres trans e travestis, né? A gente precisa ter esse respeito uma com a outra, né? Ter essa troca de conhecimento, de informação, entender e talvez ter até mesmo um pouco de empatia com a próxima, né? Então às vezes a gente quer ajudar a outra a sair de uma situação que ela está sofrendo violência, que ela está sofrendo abuso, mas a gente muitas vezes não entende que ela não percebeu aquela situação e que a gente precisa deixar bem claro para ela que a gente está ali do lado dela para o que ela precisar, sabe? Então, às vezes, um dos pontos bem importantes é a gente deixar claro para as pessoas que a gente gosta, que a gente cuida, mesmo que a gente não conheça, que a gente está ali perto, né? E se precisar, a gente tem que intervir, a gente tem que se envolver sim, a gente tem que dar cara a tapa, de certa forma, né? Falando um pouco sobre a questão de ser mulher, no meu caso, de ser uma mulher trans, eu dou a cara a tapa falando sobre isso, sem problema nenhum. Explico para as pessoas a questão de ser homem, de ser mulher, do quão isso tem um impacto, né, na nossa vida, de você nem nascer e você já ter um chá de bebê rosa e azul para saber o que vai ser o sexo, e dali, já no chá de bebê, a tua vida já é praticamente, né, predestinada. Ali, seus pais já desenvolvem um cronograma, né, para você, e você muitas vezes acaba aceitando aquilo. Então a gente tem que analisar o que a gente aceita, o que é pra gente, quais informações são importantes, quais não são. A gente precisa, assim, mudar a sociedade num contexto geral de que a gente é empoderada, a gente pode vestir o que a gente quiser, a gente pode ir onde a gente quiser, a gente deve fazer o que a gente quiser, lógico que respeitando o espaço do outro, né? Mas é isso, gente. Eu acho assim que as mulheres trans, elas têm reagido cada vez mais, as mulheres também têm, mas eu vejo pelo meu ponto de vista de mulheres trans que a gente tem reagido e mostrado para a sociedade que a gente não está sozinha, que a gente tem sim informação, que a gente tem sim conteúdo, por mais que eu não tenha passado por violências físicas, né, graças a Deus, sofri outras violências na faculdade, sofri violência, no dia a dia acabei sofrendo uma ou outra violência pequena, né, psicológica, enfim,
mas é saber trabalhar essas questões e ver de que forma que a gente pode ajudar o próximo, né, a minha colega, né? Então, eu vejo que o fato de ter informação, eu consigo um tratamento completamente diferente daquela que não tem a informação, que ela não sabe se impor, que ela não sabe chegar e falar, olha, é assim, assim, assado, olha, está acontecendo assim, assim, assado, né? Então, para as que não sabem, para as que não tem o conhecimento de como chegar ou não tem uma atitude, talvez por conta das vivências, a gente tem que estar ali dando esse apoio e, novamente, reforçar que a gente precisa refortalecer essa rede de mulheres e todos os dias e parar com essa, ai, fulano é bonita, fulano é feia, ai, que você é isso, que você é aquilo, parar com essas briguinhas bobas, né? E a mensagem que eu quero deixar, a gente tem que ensinar, né, a geração futura agora, principalmente as mulheres, né, a correrem atrás de se formarem, de serem o que elas quiserem e não de procurar um homem para casar, né? Eu acho que assim o homem, ele, né, o homem ou a mulher, enfim, o parceiro ou a parceira tem que vir para, não é nem para somar, não é nem para completar, é para somar, né? Tem que ser como um plus, né? Porque se não tiver esse plus, você já está completa, você já é completa, você já é autossuficiente, você já é empoderada. E é isso, gente. Né? Eu acho que a gente precisa refletir sobre várias situações e ainda tem muita luta pela frente. Obrigada pelo convite, obrigada a todos que escutaram, né, um pouco do que a gente conversou aqui, do que a gente falou. E estamos abertos a novas discussões sempre, porque são discussões que não acabam. Né, sempre, a gente tem que estar sempre ali reforçando e também evoluindo conforme as coisas vão andando. Evoluir, né, não regredir, gente. E, obrigada. Muito obrigada, Sabrina. A presença aqui também é muito importante. E, Denise, você finaliza para a gente, contando um pouquinho? Finaliza. Oi, gente, o pessoal, é sempre tão gostoso estar com vocês, que estão começando a vida agora, né? É muito gostoso sempre falar para vocês e, assim, me dá a sensação de que a gente está conseguindo colocar uma semente em algum lugar que vai prosperar, sabe? Porque vocês têm muito interesse, vocês têm um coração maravilhoso, têm intelecto, vocês têm tudo para mudar o que precisa ser mudado, né? Empatia, tem tudo. Então, eu agradeço a vocês pelo convite, por ter me chamado mais uma vez para falar com vocês. Agradeço a Sabrina, a Andréia também. E olha, se vocês puderem lembrar só de 3 palavras dessa live hoje, vocês lembrem o seguinte: o trabalho de formiguinha, então a formiga que a gente tem que fazer, a rede da Sabrina e a minha colher de pau. Isso é o básico. Tá bom? É isso então, gente. Obrigada. Muito obrigada a todos, obrigada também a todos que assistiram a gente, que quiseram participar desse evento. E sigam as meninas nas redes sociais, Sabrina também, se quiser colocar ali no chat, as outras já colocaram. Sigam o nosso Instagram, lascf.fabiusp, para acompanhar os nossos eventos. E muito obrigada pelo apoio, por querer ouvir o que a gente tem a falar. E a gente se vê nos próximos, espero.